Estamos aqui, vamos realizar uma entrevista com o professor Osmar Silveira. A presente entrevista, professor, é parte do projeto História Oral da Educação Profissional, Memórias do Trabalho Docente, que vem sendo executado pelo GPMEP, Grupos de Estudos e Pesquisa de Memória e História da Educação Profissional. Então, professor, eu pediria ao senhor, num primeiro momento, que se apresentasse, falasse o seu nome, onde o senhor nasceu, a filiação, os dados familiares do senhor. Meu nome é Osmar Silveira e eu estou particularmente grato por representar o pessoal mais antigo aqui da escola, né? E trago comigo muitas informações a partir do ano de 1960, quando eu ainda era um aluno aqui na escola. Eu fiz o curso do ginásio industrial e mecânica de máquinas aqui de 1960 até 1963. Depois saí daqui, fui trabalhar, fui lá para o mundo lá fora, trabalhei e depois voltei para trabalhar como professor. Eu sou nascido na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, oriundo de uma família simples. Meu pai era um ferroviário da antiga Mogiana, que foi fundada pelo nosso patrono Bento Quirino. Foi ele quem inaugurou, ajudou a criar e inaugurou a estrada de ferro mogiana. E muito prazer, muita alegria em voltar aqui e trabalhar como professor no Bento Quirino. Eu vim trabalhar como professor no ano de 1991. Portanto, eu estou na escola ministrando aulas há 28 anos. Então, por pouco também. Professor, como é que se deu essa mudança da família do senhor para Campinas e como que o senhor veio a conhecer a escola e acabar por se tornar aluno? Meu pai era uma pessoa muito bem intencionada e ele sentiu que nós éramos em casa, 4 filhos, e ele sentiu que ele precisava de novos campos, novos ares, para que as crianças pudessem ter um futuro mais promissor. Então ele pediu uma transferência lá da nossa cidade para um trabalho aqui em Campinas e foi atendido pela ferrovia. E uma vez aqui em Campinas, meu irmão mais velho, Ademar Silveira, se formou também no Bento Quirino. E em seguida eu entrei na parte de mecânica, me formei e depois continuei a vida estudando, fazendo engenharia, e que aconteceu de abrir as portas para eu poder voltar como professor. Professor, o senhor fez, a primeira escola foi o Bento Quirino ou o senhor estudou em uma escola anterior? A escola primária, né? Eu estudei na escola Antônio Vilela Júnior, na Vila Industrial, e de lá vim para cá. E, graças a Deus, eu nunca fui reprovado em exame nenhum. Parabéns. E o senhor falou que fez a faculdade de engenharia, o senhor estudou aonde? Na Faculdade de São Francisco. Depois de maduro, trabalhando já, então eu fiz uma faculdade que eu podia pagar, porque a família não tinha recurso para isso. E o senhor já trabalhava na indústria? Trabalhava na indústria como projetista, e aí eu fiz o curso à noite, o curso de engenharia. E depois comecei a trabalhar como engenheiro e trabalhei na profissão durante uns
uns 10 anos, Ah, como engenheiro. em empresas de metalurgia. E empresas de metalurgia, todas elas. Era desenvolvimento de produto, controle de qualidade, projetos mesmo. Trabalhei em diversas áreas dentro da indústria. Aí, como é que chegou essa vontadezinha de virar professor? Quer dizer, o senhor já tinha experiência profissional, e aí resolve virar professor? Um dia, eu moro aqui perto da escola, e um dia, passeando aqui pela escola, eu entrei para matar as saudades e encontrei professor Flávio Pimentel, professor das antigas, a quem eu respeito muito. Tinha sido meu professor, e encontrando ele no pátio, sabendo que a escola precisava de um professor de tecnologia mecânica, ele me convidou e eu prontamente aceitei. E aí depois o senhor entra por concurso Isso, no Centro Paula Souza exatamente. e continua até hoje. Eu vim para suprir a falta de um professor que estava acontecendo na ocasião. Ajudei a resolver o problema no momento e depois prestei o concurso e fui efetivado. E como é que era para o senhor, que vinha da fábrica, com ordem, disciplina, etc., a relação com os alunos quando o senhor começou o magistério? Inicialmente foi meio difícil a adaptação, mas não era nada que a gente não pudesse superar. A adaptação, um tempo, e depois nós ganhamos autonomia no trabalho e não houve mais problema. Estamos aqui até hoje trabalhando com os alunos. E o senhor acha que mudou o perfil dos alunos de 91 para agora, 28 anos depois? Não, a juventude nunca muda, desde o Império Romano. Os jovens têm o mesmo ímpeto, a mesma força, o mesmo talento, e eu não notei nenhuma diferença significativa. Os jovens são os mesmos, os professores é que às vezes precisam se adaptar ao momento, à tecnologia. Eu cheguei aqui na escola, o computador era um sonho, e hoje nós temos que trabalhar com ele em sala de aula. E essa adaptação, o senhor acha que foi positiva? Como é que o senhor vê isso? Essas novas tecnologias? Novas tecnologias. Isso aí é algo que vem naturalmente de acordo com o desenvolvimento do ser humano. Cada coisa, cada invenção puxa a seguinte, e nós temos que nos adequar a ela. Foi o meu caso. Hoje eu sou professor de desenho técnico de AutoCAD no computador. Trabalhava já como projetista antes e me adaptei à técnica, e hoje sou professor de AutoCAD na escola. Deixa eu aproveitar que o senhor foi aluno da escola, professor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como era a relação cotidiana dos alunos com os professores quando o senhor estudou, quando a escola ainda funcionava no antigo prédio da Rua Culta Ciência. O senhor se lembra de memórias pitorescas, engraçadas desses episódios? Aí eu teria que lembrar essas passagens, mas uma coisa eu sinto, que naquela época havia mais respeito entre professor e aluno, não havia nenhuma rota de colisão como a gente vê no noticiário hoje em dia, quando os professores são afrontados pelos alunos. Naquela época havia um pouco mais de respeito, pouco, mas havia.
E as técnicas, Sami, eram fundição, forjaria, como é que... Nós tínhamos fundição, forjaria, ajustagem, serralheria. Eu cheguei a pegar até torno de madeira, tornear peça, fazer peça no torno de madeira. Foi bom. Não era a minha área específica, mas foi uma época que nós estávamos escolhendo a área em que cada um ia atuar. Eu finalmente passei para a área de mecânica, me formei, trabalhei minha vida toda e confesso que foi uma área que eu gostei de atuar. Para o outro, o senhor observa alguma diferença do prédio antigo para o atual? Como é que o senhor percebe essa mudança? Eu acho que aqui nós ficamos mais bem instalados. No prédio de cima foi uma evolução através do tempo, desde o início, quando a escola foi fundada pelo Bento Quirino. Houve uma adaptação lá. Aqui não, aqui já foi projetado para ser o que está instalado aí. Então, nós ficamos melhor instalados aqui. Perfeito, professor. E as perspectivas? Como é que o senhor vê o futuro da escola agora? O senhor acha que a escola vai melhorar, vai crescer? Como é que o senhor está vendo isso? Eu acho que a escola tem um futuro promissor, principalmente porque semana passada nós recebemos um comentário que o Bento Quirino está classificada como uma das 20 melhores escolas do estado de São Paulo. Isso é uma coisa muito boa. E o futuro geralmente nos traz progresso, o Estado vem dando o suporte que a gente tanto necessita. Eu enxergo que a escola tem um futuro promissor daqui para frente, principalmente porque a gente nota um interesse muito grande dos alunos em usar e aplicar as tecnologias novas que estão por aí. E pegando um gancho, você sabe que tem um grupo de alunos que estão se empenhando para restaurar um dos tornos, né, mais antigos que nós temos na escola. A gente já começou a fazer um levantamento de matérias de jornal sobre, a partir das indicações técnicas do torno, e esses meninos estão acreditando que o senhor vai poder colaborar com eles nesse processo. Como é que o senhor vê isso? Nós temos que pôr nas mãos de Deus. Porque eu não dou aula durante o dia e eu tenho a minha semana toda ocupada com outras atividades. É claro que, de vez em quando, a gente pode dar uma passada e verificar aquilo que eles estão realizando. O trabalho é a restauração de uma máquina, de um torno mecânico bastante antigo, que estava aí instalado em nossa oficina e que foi mantido aqui, talvez para servir de uma peça de museu, alguma coisa que sirva para o visual do nosso centro de memória, alguma coisa assim, e que os alunos consigam fazer um bom trabalho e, à medida do possível, não vou prometer que eu vou estar muito tempo aqui com eles, mas à medida do possível, eu posso de vez em quando dar uma passadinha e ajudar. Nós já fizemos um trabalho desse na escola FIEC, lá em Indaiatuba, restaurando um torno antigo que está lá na entrada da escola, enfeitando a vida das pessoas que entram para conhecer o Instituto. Toco nesse assunto até porque a ideia, o embrião da ideia de recuperar essa peça foi do professor e muito nos agradou quando em contato com os alunos, embora eles estejam muito ligados a essa questão das novas tecnologias, esse grupo de alunos conseguiu compreender que ser moderno, na realidade, não é desprezar o antigo e valorizar o novo, mas promover a convivência pacífica entre
antigo e novo, e por isso estão se dispondo a fazer esse trabalho. Então, essa máquina, ela vai ser uma boa representante da mecânica que particularmente eu conheci e trabalhei com ela. Com a evolução das técnicas, da tecnologia, provavelmente o futuro nos reserva impressoras 3D que vão executar peças sem produzir cavaco, sem produzir sujeira, um ambiente totalmente limpo. E essa máquina restaurada vai ficar aí como um modelo daquilo que existiu e que chegou até o nosso tempo aqui, que nós conhecemos na escola. Bom, professor, o senhor estudou na escola numa época onde existia uma seção masculina e uma seção feminina. Como é que era a relação entre os dois grupos, entre meninos e meninas dentro da escola? O prédio da nossa escola é onde estava instalado o Cutuca, até bem pouco tempo atrás. O Cutuca já mudou de lá, não está mais lá. Mas era um prédio muito grande, estilo clássico, muito bonito. E o que nós tínhamos lá era a escola dividida ao meio, aquele prédio lá dividido ao meio. Do lado direito eram os meninos e do lado esquerdo eram as meninas. E geralmente a gente nunca estava junto nos mesmos lugares. Muito bom. Naquela época eu me lembro que tinha as oficinas lá no fundo, nós tínhamos uma cozinha muito grande que fazia refeição para nós. Eu morava muito longe da escola e difícil para ir em casa almoçar. Então, almoçava no refeitório da escola. Era uma comida muito boa. E a comida era distribuída gratuitamente? Vocês tinham que pagar? Como é que funcionava isso? Gratuitamente. Tudo era feito gratuitamente. Aí, nesse caso, as moças trabalhavam na cozinha para poder aprender a se defender na hora de fazer uma refeição. Nós tínhamos lá o refeitório e tínhamos uma sala de corte e costura, onde as meninas, até bem pouco tempo ainda existia material do corte e costura aqui dentro da escola. Mas isso tudo foi coisa que já passou, né? E não havia namoricos, coisas do tipo, o senhor se lembra? Havia namorico, havia os encontros, né? Cada aluno sempre tinha um cacho lá dentro e a gente saía e se encontrava, às vezes ia ao cinema. Havia um entendimento entre os alunos e as alunas. Aqui na escola agora é muito mais fácil, está todo mundo aí no mesmo pátio, né? Muito bom. Antes o controle, então, por parte da direção, professores, era extremamente rígido. Sim, nós tínhamos pessoas que tomavam conta no pátio feminino, no pátio masculino e no corredor escuro que tinha embaixo da escola, para que não acontecesse nada estranho ali por baixo. A escola tinha um corredor escuro no porão e era o caminho que o pessoal usava para subir até a escola. Então, sempre havia gente tomando conta ali para que nada acontecesse fora da normalidade. Era só isso aí. Nós é que agradecemos a participação do senhor, dando esse depoimento, e saiba que esse depoimento vai estar disponível no banco de entrevistas do Centro Paula Souza, onde, assim como o senhor, outros professores também registram as suas experiências sobre a educação profissional e sobre a atuação deles como professor. Muito obrigado, professor. Não há de quê. Estamos sempre prontos aí para ajudar naquilo que for possível.